grande satisfação estar com vocês nesse momento para a gente conversar um pouco sobre ecofisiologia, aplicação de ecofisiologia na agricultura. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, estejam me vendo bem. Eu vou compartilhar em breve a tela, mas antes de tudo, antes de começar a nossa fala, gostaria muito de agradecer a Deus, agradecer vocês pelo convite, agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos aqueles que nos acompanham nesse exato momento, que estão assistindo isso aí, que estão contemplando esse evento. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz, inclusive, pelo convite que foi feito, essa oportunidade, porque, e de certa forma, surpresa, a atuação, tanto minha quanto do meu irmão Alfredo, na UFPR, nesses últimos anos, vem sendo muito focada na questão de manejo de plantas daninhas, que é um agente biótico que está dentro do sistema, dentro do processo ecofisiológico também, com certeza. Mas a minha formação de mestrado e doutorado é mais focada nessa parte de ecofisiologia, e eu vou tentar trazer o máximo possível informações aplicadas, informações objetivas, informações que sejam úteis para vocês que nos acompanham nesse momento. Vou compartilhar minha tela aqui. Se acontecer algum problema no compartilhamento, vocês me notifiquem, tá ok? Vamos lá, espero que vocês estejam vendo. Qualquer coisa, vocês me alertam da questão da transmissão da imagem, tá? O assunto proposto é ecofisiologia e máxima produtividade do milho, tá? Então, eu vou tentar direcionar algumas informações que sejam relevantes de forma bem direta dentro do tempo proposto. Aqui está meu irmão, Alfredo, eu. Essa apresentação foi configurada por nós, nós que estamos na Universidade Federal do Paraná, não em Curitiba, num campo no interior, em Palotina, num campo imerso numa realidade agrícola, imerso numa realidade muito prática, conectada diretamente com o produtor de soja e milho, nesse sistema que é o sistema mais usado no Brasil, o sistema mais vívido no Brasil. E nós temos muitos resultados aplicados, e eu vou tentar sintetizar um pouco do que nós temos de experiência nesses últimos anos, desde 2011, em especial na UFPR, antes era professor na Universidade Estadual de Maringá também. Aqui está um roteiro breve dos temas que serão tratados. Primeiro, eu quero categorizar, identificar o que é produtividade do milho para você que me acompanha, depois traçar, num segundo momento, a questão de desafios, soluções, fazer uma brincadeira entre os principais desafios, as soluções possíveis dentro de um contexto ecofisiológico, e por fim, breves considerações que eu quero trazer a vocês. Produtividade, o que é produtividade, né? Antes de falar da produtividade em si, eu tenho que falar do milho, que é o assunto foco, né? O milho pensando nas suas aplicabilidades, na sua questão em termos de finalidade, uso alimentício, industrial, muito cultivado pela sua ampla diversidade genética, a sua questão de rusticidade, que é questionável, mas problemas muito pontuais relativos, a exemplo, a questões abióticas, como é a água, flexibilidade de manejo, talvez é a cultura que eu tenho em termos de mundo, a maior estrutura agrotecnológica voltada para a produção, voltada para a parte fitotécnica e todos os conjuntos agrotecnológicos. E eu não posso deixar de mencionar a questão de alta conversão de energia. O milho, se nós pensarmos em termos de Estados Unidos, as produtividades giram acima de 20 toneladas, aqui no Brasil em torno de produtividades alta, falo acima de 10, 12 toneladas, esse seria o sonho de toda a área, ter uma produtividade como essa na sua realidade. Mas, no entanto, nós observamos que o potencial fisiológico do milho ultrapassa as 40 toneladas. Então, é possível produzir muito mais milho do que nós temos sendo produzido hoje nas nossas lavouras, nas nossas distintas regiões do Brasil e do mundo, como mencionei a questão dos Estados Unidos. Mas teve um bendito produtor que lá nos Estados Unidos conseguiu aproximar-se do teto produtivo que nós temos em termos fisiológicos, não hoje, mas que havíamos concebido, quem sabe, na década passada, que era em torno de 36 a 38 toneladas por hectare. Então, esse produtor aí, assim como vários outros produtores que nesse concurso de 2019 tiveram em torno de 30 ou próximo disso, toneladas por hectare, realmente colocaram uma amostra de que é possível, talvez não chegar a pleno potencial fisiológico a campo, mas sim muito próximo. É claro que na nossa realidade brasileira, a gente tem alguns desafios maiores em termos ambientais, e eu quero tentar evidenciar a vocês as dificuldades que nos fazem a chegar próximo do que é uma realidade como a desse americano. Por que o milho não atinge? Então, essa seria talvez a pergunta que nós podemos dar sequência, desdobramento à nossa conversa. Antes de
especificar ou detalhar um pouco mais porque o milho ou qualquer outra cultura não atinge o seu potencial fisiológico, aquele potencial fisiológico que nós estimamos em condições controladas, em câmara de crescimento, etc., nós temos que esclarecer o que é produtividade, que está muito atrelado à questão de converter aquela energia física, energia química que está nas ligações orgânicas das moléculas que são utilizadas de interesse econômico por nós e que são produzidas pelas plantas. E é claro, isso vem pela fotossíntese, essa conversão da energia física radiante, energia orgânica ligada nas moléculas, ao qual as plantas estão na base da cadeia trófica. Agora, em produtividade agrícola, sendo essa parte mais biológica, vamos entrar direto, vamos tentar focar a questão bem agronômica no nosso papo agora, o que é produtividade vegetal de fato. Começa tudo lá pela captação dessa energia física, vou mostrar aqui com o cursor para vocês acompanharem junto comigo na tela, que é via a força dessa fonte, vamos dizer assim, em termos de fisiologia da produção. As folhas, o aparato fotossintético que está nessas folhas, a arquitetura foliar que permite a captação dessa radiação ou menor atenuação dela, o índice de área foliar em termos global da planta, tudo isso favorecendo o que é captação dessa energia física, que é a radiação, que leva a força da fonte. Na sequência, nós temos a conversão dessa energia, na conversão em substâncias orgânicas, como mencionei, e isso nós podemos traduzir em termos de eficiência de conversão. O que é essa eficiência de conversão? Não é simplesmente gerar uma triose fosfato depois do processo fotossintético, que eu tenho aquelas etapas que vão desde a captação da luz via complexo antena, todo aquele processo do caminhamento do elétron, né, fotossistema 2 para o fotossistema 1, felfitina, prostoquinona, citocromo B6F, gera gradiente eletroquímico, forma NADPH, aquele gradiente faz a extrusão do próton que gera ATP, e esse ATP, a substância redutora, vai alimentar o ciclo de Calvin, que tem um processo de carboxilação, redução, regeneração. Então isso aí gera triose e fosfato lá no final, duas trioses fosfato junto à glicose. Não é só aí que para a coisa. O que vai dar com essa glicose? Essa glicose mais uma frutose, que é uma mudança, uma isomerização dessa glicose, vai gerar sacarose. Sacarose é um açúcar transportável, um açúcar armazenado também, como no caso da cana, mas nós temos o processo de conversões. Conversões o quê? Que geram a substância armazenada no órgão de interesse econômico. E quando nós pensamos no caso do milho, é o amido que está ali, é o amido que nos interessa em termos bioenergéticos, em termos alimentícios. É o amido no milho que nos importa, pensando na principal finalidade uso, que é o grão. Poderíamos falar da questão de silagem, poderíamos falar de outros assuntos aqui, mas vamos focar no milho grão, tá? Ok? Fiquem comigo nessa lógica. Então, se eu for fazer comparativos, inclusive, de eficiência de conversão, quando eu coloco soja de um lado e milho, que é o nosso foco aqui hoje, agora, nesse instante, então eu olho o quê? Qual tem mais eficiência de conversão naquilo que é acumulado no órgão de interesse econômico? É óbvio que é o milho, porque está amido, enquanto a soja tem muito lipídio e tem principalmente proteína, porque ela é proteica, a principal finalidade de uso de cultivo dela é proteína. Então tem muita proteína, tem um dispêndio, uma necessidade energética para os seus processos de conversão muito maior do que, é claro, o amido, que é várias ligações de glicoses somadas ali, formando essa estrutura molecular, macromolecular. Então isso é eficiência de conversão em termos genéricos, em termos simples. Tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês nesse momento dá para ser desdobrado de N formas, mas vamos ser o mais direto possível. Incremento de biomassa no órgão de interesse econômico. Então, não adianta nada interconverter bem, não adianta nada ter força da fonte, você não tem o quê? Um dreno forte, um dreno que é de interesse econômico, dreno que é o meu foco. No caso do milho, já mencionei o grão. Então tem que haver um equilíbrio fonte-dreno nessa partição de assimilados. E isso tudo nós podemos traduzir, acompanhe o cursor comigo novamente aqui, esteja comigo na tela, que é aqueles controles em termos ecofisiológicos, nós falamos que é a questão intracelular, que está muito ligado ao genoma, muito ligado ao potencial genotípico de fato, o intercelular, que está ligado muito àquela modulação hormonal que há em resposta aos fatores bióticos e abióticos, que é a questão extracelular. Se a gente voltar até aquelas questões conceituais lá do ensino médio, nossa graduação mesmo,
nós vamos voltar lá em termos de agronomia, biologia, etc., a questão de que é a formação do fenótipo a campo. Aquilo que nós colhemos do campo é o nosso fenótipo. E o fenótipo é o quê? Genótipo mais ambiente, mais a interação genótipo-ambiente. Então, nós pensamos em intracelular, genótipo, e extracelular, ambiente, e a interação dos dois, genótipo-ambiente, talvez alguém não goste que eu fale isso, mas expressa um pouco dessa relação intercelular, ok? Tudo isso, em forma global, é uma questão ecofisiológica. A imersão é ecofisiologia em termos de reflexão nesse momento. Eu gosto de trazer essas equações didáticas, repito, que ilustram um pouco disso. Olha a primeira equação didática aqui, fotossíntese líquida igual a fotossíntese bruta menos a somatória de respiração mais fotorrespiração. Já olhando essa equação, nós podemos ver que o milho começa já com uma dianteira, porque comparativamente falando outras espécies que são C3, porque o milho é C4, então ele não tem uma fotorrespiração aparente, porque eventualmente aquilo que a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase vai liberar num processo de oxigenase, vai ser capturado pela fosfenilpiruvato carboxilase, que é a peptase. Então, há menos perda carboxilativa, há menos perda de energia na forma química, naquele processo de interconversão de energia física e energia química, que é a fotossíntese. Então, consequentemente, eu tenho mais saldo fotossintético, que é maior fotossíntese líquida. É claro que isso vai variar em função das condições ambientais, nós vamos chegar lá. Fiquem comigo. Vamos para a segunda equação aqui, segunda equação didática, que é a fisiologia da produção. Eu tenho macroelementos que eu tenho que destacar nesse momento para vocês, que é a fotossíntese líquida, que nós já falamos, ok? O índice de conversão, que nós tentamos colocar de uma forma bem simplificada no slide anterior, na conversa anterior, e, é claro, a relação fonte-dreno. Repetindo, que não dá para ter uma força da fonte fantástica, um alto saldo fotossintético em termos de fotossíntese líquida, ter uma eficiente conversão, isso é dado muito pela genética, inclusive, e não colocar no dreno, não ter uma boa partição nas assimilados, não ter um dreno forte, ok? E aí, é claro, nós estamos falando em ecofisiologia, não estamos falando só em fisiologia em si, mas é a interação que planta-ambiente. A ecofisiologia é uma função entre planta mais ambiente. Então, a ecofisiologia da produção, que é o nosso foco em termos agronômicos, é o quê? A relação entre fisiologia da produção mais ambiente. E isso não se refere só ao milho, a todas as espécies que nós poderíamos tratar em termos agronômicos, tá? E o ambiente, é claro, há aquele equilíbrio entre exigências e o estresse. Se não atende de forma plena aquilo que a planta precisa, já é estresse, independente do fator que ela exige, do fator que ela quer, do fator que ela precisa. Então a gente já começa a entender por que o potencial produtivo não é atingido de fato, ok? Temos aí o nosso milho. Olha só que bonitinha a planta de milho, né? Vamos, isso aqui é didático. Parece, inclusive, uma volta ao jardim da infância, como vocês virão essa imagem. Tá ali, ó. O principal fator biótico no sistema é o milho? Alguns podem perguntar. Sim, é o milho. Não, não é o milho. É nós. Tá? O principal fator biótico no sistema, por mais que o milho esteja no centro aí, dessa imagem esteja no centro, nosso foco na lavoura, somos nós. Porque se não tivesse eu e você, se não tivesse eu e você, produtor, consultor, técnico, acadêmico que está acompanhando esse vídeo, não teria agroecossistema, não teria lavoura, então não teria porque, inclusive, a gente está conversando esse momento agora. Então, os principais fatores ambióticos somos nós, em primeiro lugar, e depois, obviamente, a planta, porque sem nós não tem um agroecossistema, ok? Mas fatores bióticos, eu gosto de destacar até porque eu trabalho, estou puxando a sardinha para o meu lado agora, com a questão de ciências de plantas daninhas, muito focado, especialmente a partir de 2015, focado na questão de manejo de resistência de plantas daninhas, inclusive, já convido vocês para acompanhar a gente nas mídias sociais, eu e meu irmão, que é o nosso canal no YouTube, professor Alfredo Leandro Albrecht, mas um dos fatores bióticos, talvez no meu entendimento, que mais chama atenção, mais brilha aos olhos e exige de nós, é a questão de plantas daninhas. Não posso pormenorizar de forma alguma os outros fatores bióticos, também estão na ecofisiologia, tem gente na área da ecofisiologia que prefere ficar muito na questão abiótica, mas nós temos que focar sim o biótico, porque fitossanidade está dentro do contexto. Então, pragas, né, coloquei a lagarta aí maldita, né, tudo bem, mas a lagarta, ela vai, pensa, é coisa simplória, assim, para a gente entender por que eu estou trazendo essas imagens, essa imagem bem didática, jardim da infância, entendeu? A lagarta vai comer a área foliar, se diminuir a área foliar, diminui a força da fonte, entendeu? Diminui a área de superfície para captar luz, diminui a área que vai fazer fotossíntese. Então, a planta daninha vai tomar área? Não, a planta daninha vai tomar água, luz, nutrientes, entendeu? Vai tirar aquelas bases que são constituintes da planta em termos daqueles processos de conversão que nós mencionamos, que são as etapas anabólicas, entendeu? Vai fazer mais o quê? Liberar aloquímico, alopatia, o bioherbicida vai dar pau, entendeu? Mas o que nós temos de biótico? Biótico ali tem os micro-organismos, entendeu?
fungos, bactérias e tantos outros agentes ali fitopatogênicos que estão dando pau na planta, estão ora na área foliar, ora na parte aérea, ora no sistema radicular, né? São micro-organismos do mal, porque tem os do bem também, assim como tem os insetos, né? Os ácaros do bem, tem os do mal também, entendeu? E a planta daninha, alguns já gostam de chamar de planta espontânea, eu prefiro de planta daninha mesmo, a peste tem que ser eliminada, entendeu? Porque se tá ali, ela é indesejada, tá sugando o que tem em termos de agroecossistema. O que mais nós temos de biótico? Tá ali uma imagenzinha no cantinho aqui, eu vou mostrar até com o cursor para vocês não perderem o rumo junto da conversa aqui, os nematóides. Tem os do bem, tem os do mal também. O que mais nós temos? Vamos tentar, já colocou o nematóide, vamos começar a falar de solo agora. O que tem nesse solo, além da parte biológica, da parte viva, que tem o positivo e o negativo? Nós temos a questão da parte física e da parte química, nós podemos entender assim, dessa forma. Eu posso ter, por exemplo, impedimentos físicos por meio de compactação, o que mais eu posso ter? Posso ter falta de nutrientes, não dando aquela questão do mínimo, entendeu? Para a planta poder se desenvolver. Assim como eu posso ter a falta do mínimo para a planta se desenvolver, eu posso ter excesso de alguns que são indesejáveis, inclusive tóxicos, como é o alumínio, tá ok? Tô caminhando já para os abióticos, os não vivos, né? E muitos falam que, com certeza, isso é quase que um senso comum, assim, a água é o mais importante entre os abióticos, mas eu vou provar para vocês que não é, muitos já sabem que não é, mas a água, com certeza, em termos de agroecossistema, é definidor, inclusive, de zoneamento agroedáfico climático, tá? Então, nós precisamos da água, ela é essencial, e vocês vão ver que o milho precisa de muita água. A umidade relativa, nossa, a gente muitas vezes esquece o quanto a umidade relativa é importante, né? Inclusive, quando a gente olha o processo de polinização e tantas outras etapas, tecnologia de aplicação que tem relação com os manejos em si, que a gente vai falar na sequência. Então, o vento, sair da umidade relativa da água, o vento, com certeza, tem muito milho tombando aí pelo Brasil afora, ok, como fraco, patógeno de solo e etc., larva, alfinete, dificultando o crescimento radicular, e aí vai vírus, vai outras condições, o como fica fraco, planta fraca, cai com o vento, entendeu? Mas, é claro, a predominância de ventos altos em algumas regiões é uma coisa que a gente tem que refletir até em termos ambientais, tá ok? Mas o que? Temperatura. Inclusive, a temperatura é um foco de atenção para o milho, e nós vamos conversar um pouquinho mais adiante. Quando a gente fala em soja, por exemplo, em termos de fatores abióticos, a gente lembra muito de falta de período, né? Que é a questão de definição de grupo de maturação, zoneamento, né? Época de semeadura. Aqui, temperatura, a questão de soma térmica é um foco de atenção. E, com certeza, tem que destacar agora para vocês, por fim, e não menos importante, com certeza o mais importante, que permite a vida na biosfera como um todo, e os cultivos, que é o sol, que é de onde vem a energia para tudo o que a gente tem aí, a base trófica, tá ok? Tudo isso interrelacionado, tudo isso amarrado, tudo isso formando um agroecossistema, por mim e por você, constituído, tá? Isso é ecofisiologia pura, isso exige de nós visão sistêmica, visão do todo, que é a visão holística. Não é conversa para furar, não, né? Divagação, não. É realidade, tá aqui, como vocês podem ver nessa imagem de jardim da infância, tá? Aqui está uma imagem mais técnica do professor Floss, com certeza que mostra para nós essas interdependências e essas inter-relações indo do intracelular até o extracelular, e nós atuamos, vou colocar aqui no cursor para vocês verem comigo, nós atuamos aqui a nível de ambiente, seja criando ele, seja manejando ele, tá? Então, esse ambiente, quando a gente não consegue controlar algumas coisas, geralmente a gente não consegue controlar, de fato, alguns agentes abióticos, né? E aí a gente vai ter desbalanço hormonal, vai ter expressão dos genes diferenciados, essas transformações todas vão refletir em rendimento. Dá para entender um pouquinho melhor, junto comigo agora, o porquê a gente não atinge o teto produtivo que nós desejamos. Porque nós não atingimos o potencial máximo desejado. Infelizmente, nós temos todo esse processo de inter-relação, qualquer coisa que vai afetar desde a deposição da semente no sulco de semeadura até o final, a colheita, a pré-colheita, vai dar pau, vai interferir, vai ferrar com a gente em algum momento desse esqueminha aí ilustrado e didático para vocês. E nós? O que temos a ver com isso? Ficou fácil responder essa pergunta até agora, mas nós vamos desdobrar mais. Fiquem comigo, tá? Vamos lá. Desafios, soluções. O que nós temos a ver com isso? Nós temos N desafios. Desafios estão em termos ambientais, em termos de agentes bióticos e abióticos. Vamos tentar trabalhar agora em termos de uma brincadeirinha e desafios, soluções. Vou trazer 3 desafios. Nós poderíamos colocar muito mais desafios, poderíamos desdobrar muito mais, mas vamos lá, até em função da brevidade do tempo.
Antes de falar dos desafios, está ali, ó. Controle dos fatores de produção. O que é isso? Controle dos fatores de produção. É a nossa ação diante dos desafios. É a nossa ação como produtor, como engenheiro agrônomo, como consultor, seja lá, você que está em formação, que é estudante aí, que é acadêmico, profissional em formação já adulto, entendeu? É a realidade que nós vamos trabalhar no nosso exercício. Controle dos fatores de produção, que são nada mais, nada menos que os manejos agrotecnológicos. Nós vamos, voltando à imagem, nós vamos entrar aqui no ambiente, trazendo soluções diante dos desafios que nós temos. Fazendo o quê? Coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Faço isso em hipótese alguma, mas é o desafio. O desafio, inclusive, que nos gera pressão de seleção como profissionais entre os melhores e os maiores, separando o joio, os melhores e os piores, separando o joio do trigo e fazendo a diferença toda no campo daqueles que, de fato, conseguem colocar na prática informações importantes dessa relação ecofisiológica na hora de fazer a produtividade acontecer na lavoura, tá? Porque a gente tem que minimizar isso. Minimizar o quê? Minimizar os fatores limitantes, como ilustrado nessa imagem muito didática, ok? Vamos lá. E os fatores de produção, como identificado pela FAO aqui, um colega compartilhou essa imagem, a gente pode ver que não é a intensificação de cultivo, não é a expansão de área que mais representa, de fato, 60% da produção global, incluindo o milho, que é o principal cereal do mundo, principal cultura do mundo hoje, tá? As 3 principais culturas do mundo são milho, arroz e trigo. Depois vem a soja. Tá? O milho é a principal cultura do mundo. 60% em termos de produção mundial é controle de fator de produção e nós estamos nessa. Eu e você estamos nessa. Eu e você que manejamos isso. Nós temos que fazer a diferença, sobreviver essa pressão de seleção de profissionais ruins e nós fazermos a diferença, sermos ótimos profissionais, aliarmos as informações básicas, fazer o simples bem feito muitas vezes, como dizia o Gassi. Vamos lá aos desafios, vamos direto. Primeiro desafio que eu quero colocar para você nesse momento, híbridos versus ambiente, genótipo versus ambiente. Aqui estão várias exigências dos materiais que estão a campo. Veja, água, luz, temperatura. E não é pouca água que se consome. Veja, florescimento ali que está no marco. Se você conversar com qualquer produtor de milho, ele vai dizer para você que a fase mais crítica do milho é o quê? Pendoamento. Na verdade, 15 dias antes, 15 dias depois. É o meio pendoamento da fase mais crítica do milho, e é nessa fase que mais precisa de luz, ou seja, não luz difusa, luz direta, incidente, luz efetiva para realizar a fotossíntese, tá? Não tolera raiz, não tolera luz difusa, inclusive o milho, tá? Nós precisamos de água nesse momento. É o momento mais crítico, o momento do KC mais alto, tá? Em torno de 7, 8 milímetros até 7, 8 litros por metro quadrado. Isso é muita água. Tá, ok? Temperatura, planta C4 vai estar ali em torno de 25 a 30 graus, diferente da soja, que gosta de uma temperaturazinha mais de ar-condicionado, ali próximo de 25 graus. Não, milho precisa temperatura um pouco mais alta, tá? Só que a gente vai falar de amplitude térmica daqui a pouco, fique comigo, tá? Vamos avançar. Água ainda, vamos desdobrar mais água, que é água importante. Muita gente fala que é o X para o milho, mas vocês vão ver que temperatura é muito importante também. Vamos lá. Muda muito, ó. Desde o começo aqui até a fase 5 folhas, tal, até o pendoamento, onde é o pico, você tem um consumo médio de superior a 500 milímetros ao longo do ciclo, tá? E a fase mais crítica está entre o emborrachamento e o grão leitoso, marcando o meio dela a questão do VT-R1 como estádios cruciais, tá ok? Vamos lá falar mais um pouco de temperatura agora. Falamos de água rapidamente, vamos olhar para a temperatura. Questão de temperatura versus manejo, porque nós temos que encontrar soluções. O que esse slide tem a ver com encontrar solução? Encontrar solução é manejar bem, tá? Fazer a coisa certa do jeito certo na hora certa. Manejar bem, tá? O que esse slide mostra para mim e para você? Mostra que as altitudes mais interessantes estão entre 700 e 1.000 metros, 1.000 e poucos metros, né? Ou seja, aptidão alta. Por que a aptidão é alta nessa faixa? Porque eu tenho uma condição muito interessante que o milho ama, né? Que o milho ama, que é a amplitude térmica. A cada 100 metros que eu subo, em altitude, a tendência é diminuir 1 grau. Se eu tenho mais altitude, que não seja uma atitude exacerbada, vocês podem ver quando passa de 1.300 metros, o negócio já não fica tão bom, né? Mas eu tenho naquela faixa ali, eu consigo ter o quê? Uma relação entre dia e noite favorável, em termos de amplitude, para que o milho, durante o dia, tenha temperaturas que ele gosta de fazer fotossíntese, é respiração, aquela respiração de crescimento, desejável, querida, entendeu? E aí fazer o quê?
ter a sua fotossíntese líquida em alta, ok? Aí chega a noite, cai a temperatura, a noite não faz fotossíntese, isso é óbvio, mas vai fazer respiração, aquela respiração que muitas vezes é de crescimento, não é de crescimento, é aquela respiração de manutenção básica lá, e é uma respiração que consome da fotossíntese líquida. Então, se eu tenho noites mais amenas em termos metabólicos, a atividade metabólica diminui o quê? Respiração, aumenta o quê? Em termos de dia-noite, relação dia-noite, fotossíntese líquida. Isso é muito desejável. Não é à toa que a gente, quando olha para os americanos, eles têm um ambiente muito favorável em termos disso. Eles, mesmo em planícies, onde eles cultivam no cinturão do milho, você tem cenários do quê? De dias bem longos, porque eles vão cultivar só no verão, eles não vão cultivar no inverno, porque tem neve lá, mas eles vão cultivar num ambiente onde você tem altas horas de luz e temperaturas amenas à noite. Olha que fantástico, né? Eu não estou dizendo que é só por causa disso, que eles produzem muito mais que nós na média, não. Mas é porque eles investem muito em tecnologia, porque eles têm uma estrutura muito focada no cultivo de milho também. Mas aqui a gente consegue ter essas questões de amplitude térmica quando nós estamos em altas altitudes, ali próximo dos 1.000 metros. Quando a gente pega aqui numa região onde eu estou, por exemplo, residindo, atuando aqui, região Palotina, onde é a sede do campus avançado aqui da UFPR, nós estamos numa condição de 300 metros aproximadamente. Isso não é nada legal assim quando a gente pensa, você tem baixa aptidão para médio. Tá, ok? A gente anda 100 quilômetros aqui, chega numa cidade chamada Cascavel, que eu estou partindo já quase de 700 para 900 metros, depende de onde em Cascavel. Isso é bom? Fantástico, já estou aqui dentro do que? Da alta. Então, numa região que varia 100 quilômetros em termos de distância, não variou nada quase praticamente em latitude, eu variei bastante em altitude, eu estou tendo incrementos significativos de milho, especialmente cultivado no verão. Se eu vou para Guarapuava ainda que eu estou passando de 1.000 metros, ok, fantástico, não é à toa que eles produzem mais de 12 toneladas lá de média em Guarapuava. Então, só para vocês entenderem essa relação de amplitude, essa relação de exigência ambiental do milho e que leva a rendimentos desejáveis. Mais uma informação ainda nessa relação de temperatura, com certeza é decisiva na recomendação de genótipos híbridos de milho, pode ser variedade também, mas os híbridos de milho são os mais usados, os mais usuais, em termos de posicionamento em época de semeadura, entendeu? Então tem um material, vamos supor aqui um material que tem uma exigência de graus dias em termos de soma térmica baixa, né, inferior a 780, ele é considerado super precoce. Vamos fazer um raciocínio rápido comigo aqui agora. O mais comum no Brasil é fazer o milho safrinha, que não é nem mais chamado de milho safrinha, é milho segunda safra, porque ele é mais importante em termos de produção global do que o milho primeira safra, ok? Estão comigo ainda? Vamos lá. Menos de 780. Eu coloco esse milho super precoce, aqui é comum fazer começo de janeiro até comecinho de fevereiro, no máximo, entendeu? E anos normais, até final de dezembro tem uns doidos fazendo já, é comum ter isso. E aí? Coloco numa condição super quente. O que você acha que vai acontecer com esse milho super precoce? Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar hiper precoce. É desejável isso? Alguns talvez até pensam, é desejável, porque eu quero colher mais cedo para fazer o terceiro ciclo. E aqui se faz terceiro ciclo dentro de uma safra, de um ano agrícola. Então eu faço soja, faço milho e ainda eventualmente eu consigo fazer um trigo. Se não um trigo, eu faço o quê? Uma aveia junto com um mix ali, com nabo, entendeu? Tem muita gente que brinca nesse sentido. Então dá para fazer? Tá, eu vou ter um milho não super e hiper precoce. Mas se eu penso em focar a produção do milho, isso é bom? Não. Por que não? Porque eu vou forçar a diminuição, a redução da fase vegetativa do milho, que é onde cria o teto produtivo, que é onde cria o potencial produtivo, que é onde define o que o milho vai produzir, dá caixa para ele, do número de folhas, do espiga potencial e tudo. E aí, quando entra no reprodutivo, não tem o quê? Não tem o arranque para dar, não tem gás para dar, entendeu? E aí eu perco em rendimento, perco em potencial, perco em rendimento no final. Então, o desejável é ajustar entre o precoce e o médio, se eu penso ali em abertura de safra, de segunda safra, numa região como eu estou, entendeu? Que é quente no verão, quente lá em janeirão, entendeu? Então, é claro que nem sempre vai ser feito isso, e é um propósito, muitas vezes, que não eu mencionei, do terceiro ciclo, então isso é ajustável numa lógica de sistema produtivo. Só que lembrem comigo, principal safra, Brasil, em termos gerais, né, é soja. Depois vem milho. O terceiro, então eu estou pensando no terceiro agora. Muitas vezes eu coloco um grupo de maturação errado na soja, coloco cedo demais, já emerge a soja induzida em termos fotoperiódicos. Eu vou colher essa soja que apanhou estresse abiótico, apanhou em termos de estresse abiótico, para depois colocar o milho cedo. Aí faço isso com o milho ainda, que eu falei para vocês, coloco um super hiper e que fica hiper precoce.
para tentar tirar o trigo. Então eu faço, na verdade, quase tudo meia boca, né? Eu não sei. É uma questão de reflexão. A gente assiste muito o que o pessoal faz aqui pela região. Não vou dizer que está certo ou está errado. Tem ano que funciona, tem ano que não funciona, né? Então as doiduras à parte aí é uma questão de reflexão. O importante é vocês entenderem o conceito, para a gente não fazer cagada no campo. Vamos entender o conceito, vamos entender a regra, vamos deixar assim o produtor tomar a sua decisão, o produtor que está me assistindo, haja com o princípio de prudência e cautela, mas vamos avançar, que nós temos muito mais assunto para conversar aqui hoje. Aí tem questão de fatores, principalmente abióticos. Eu tenho uma relação muito direta com a configuração do arranjo espacial. Como assim? Ué, dependendo da época, dependendo... Sim, também. Mas eu quero focar um assunto aqui em arranjo espacial, até para ser breve nesse assunto, porque eu tenho mais coisa para conversar com vocês. Quando eu penso em arranjo espacial, eu tenho uma conexão muito direta com as particularidades desse híbrido. Será que ele tolera o 90 centímetros, que era o padrão? Será que ele gosta disso? Será que ele gosta de 75? Será que ele gosta do 45, 50, que é o que mais se faz hoje, por causa de uma questão até operacional? Cada híbrido, digo para vocês, repito, cada híbrido vai responder de uma forma diferente. Por que isso? Porque cada híbrido vai ter uma angulação de folha muitas vezes diferente, vai ter um índice de área foliar diferente, e aí posicionando ele, como eu falei, que muitas vezes de uma forma não adequada, ele vai responder de forma diferente ainda, complexo isso, né? Mas tudo isso vai gerar o nosso rendimento final. É fácil a gente entender o rendimento? Olha, quando alguém vem aí com as ímbias, até que é fácil, né? Mas quando a gente olha a fundo o negócio, visão holística do todo, inclusive, aí não é tão simples aí. Mas essa imagem, com certeza, para mim, autoexplicativa, ilustra um pouco do quanto é importante e decisivo o arranjo espacial. Eu particularmente entendo, vou confessar para vocês, eu particularmente entendo o seguinte: fator isolado, é a minha opinião, independente do que você pense aí, vou falar a minha opinião agora, depois você pode, inclusive, discutir. Mas a minha opinião é, o fator isolado que mais influencia o rendimento da cultura é época de semeadura, porque dependendo da época que eu coloco a planta, ela vai sofrer a exposição a diferentes condições ambientais. Por isso que o zonamento é essencial. Por isso que eu bati um pouco ali naquela tecla de soma térmica versus época de semeadura. É um ponto de reflexão para nós, tá? Mas depois, em segundo lugar, na minha opinião, é a questão do arranjo espacial, porque o arranjo espacial diz para mim e para você o quanto essa planta vai estar ocupando o espaço, o quanto vai ser equidistante ou não a ocupação desse espaço, o quanto vai ser adequado ou não a ocupação desse espaço. E quando eu falo de arranjo espacial, eu não estou falando só de espaçamento, como está ilustrado nessa imagem. Eu estou falando de espaçamento, que é o que está na linha, o que está na entrelinha, eu estou falando de população global, entendeu? Em termos de área, em termos de hectare. Então, é uma reflexão, mais um ponto de reflexão interessante, a gente pode dobrar isso, inclusive, em outras considerações e outros momentos. Vamos lá falar agora. Tem um trabalho, inclusive, nosso. Esse trabalho foi dissertação de mestrado do Enor Pelizaro, que é o chefe da Estação Experimental da Cevale, que é a segunda cooperativa do Brasil, em termos de divisão América Latina. Ela é incrível, entendeu? E ele conduziu esse ensaio que gerou a dissertação dele. Eu tive o prazer de orientá-lo, né? Mas gera coisas que talvez até alguns esperavam com facilidade. Veja a altura aqui, né? Aumentou aqui o espaçamento, aumentou o número de plantas, obviamente, na linha. Houve uma competição intraespecífica por luz, e aí estiolou, inclusive aumentou a altura, e aqui quando olha o diâmetro do cômo, diminuiu um pouquinho o diâmetro do cômo. Mas a imagem que eu quero mais destacar aqui nesse trabalho dele é uma outra coisa que realmente nos deixa intrigados às vezes. Veja esse slide seguinte. Produtividade, tá aqui no Y em produtividade, aqui espaçamento no X, tá? Vejam que conforme eu diminuo, vejam o contrário que o gráfico acompanha, professor, comigo, diminui o espaçamento, eu aumento o quê? Rendimento, por favor, né? Como isso, né? Se algum falasse aqui, 150 e 75, né? Alguns gostam de 70, 75, dizem que é ótimo, inclusive, né? Isso é questionável também. Mas vejam que eu estou chegando a quase espaçamento de trigo aqui e eu estou produzindo mais, estranho. Mas, observação, gente. O trabalho dele, deixa eu até voltar ao slide. Redução de espaçamento do milho em solo de baixa altitude. E aqui eu tenho um único híbrido, ele colocou mais de um híbrido e mais de um ano. Então, isso aqui foi a resposta em um ano para um híbrido em baixa altitude. Vejam, há uma intersecção de fatores. Então, quando alguém vem com uma regra para você, muito simples, passa a régua aí e fala assim, não, é assim. Vamos pensar bem, vamos colocar aí em jogo assim, algumas indagações, né? Segundo desafio, para a gente não se alongar mais, eu tenho aqui ainda aproximadamente uns 10 minutos para conversar com vocês. Quero trabalhar agora o segundo desafio, que é fenologia versus manejo, tá? Vamos lá, vamos junto. Para cuidar bem, é importante entender
entender de quem se está cuidando. Isso vale para cuidar do milho, vale para cuidar do filho, que talvez você tenha aí, né? Eu não tenho esse privilégio ainda, mas Deus abençoe que eu tenho em breve, mas nós temos que entender de quem está cuidando, para não dar bobeira, certo? E aí, a fenologia, com certeza, que é o desenvolvimento da planta ao longo do tempo, né? Que é uma coisa muito quantitativa, né? Porque envolve, dentro do desenvolvimento, está o crescimento, então, aumento de célula, aumento de número de células, e está a questão de diferenciação, que já é aumento, questão de uma fase mais qualitativa. Então, aí gera os estádios que estão ali. É interessante, todas as gramíneas têm isso aqui, ó, florescimento, que muitas vezes o grão bolho de água, grão leitoso, pastoso, forenáceo duro, até maturidade fisiológica. No caso do milho, a maturidade é diagnosticada pela camada negra, tá ok? E a fenologia aqui em termos vegetativos, pela folhas expandidas, vocês verão o que é isso melhor daqui a pouco, tá? Mas antes, pensando em desenvolvimento fenológico, tem uma curva de crescimento que está no slide para vocês aí, que toda espécie tem, não é só vegetal, não, como milho. Eu e você temos curva de crescimento, populações de fungos, bactérias têm curva de crescimento também, e ela está aqui de uma forma traduzida didática no caso do milho. Vejam ali, né? Eu tenho uma fase lag, alguns falam, né? Uma fase aqui, crescimento bem lento, que no caso do milho vai até aproximadamente V6. Depois começa uma fase log, eu tenho aqui um crescimento rápido. Veja aqui, acompanha o cursor comigo. Começa o acúmulo, inclusive, de biomassa no grão. Depois, na sequência, inclusive, vocês podem ver aqui, ó, depois do R4, R5, começa uma realocação de outra substância que estava em outra estrutura, inclusive, veja aqui o como, ó, esse verdinho aqui, acompanha o cursor comigo. Passar do como para o grão. Então, assim, força do como é importante também. Nós temos que pensar no como. Como é formado aqui nessas fases iniciais. A folha é formada aqui também, a folha que vai dar o teto, a folha que vai ser a força da fonte que vai abastecer o quê? Esse dreno aqui que está em amarelo. Vamos avançar mais um pouquinho. Essa imagem com certeza é mais clara dentro disso que eu estou comentando para vocês, os momentos críticos, né? Veja aqui que o momento mais crítico, aquela fase lá, 15 dias antes, 15 dias depois do VTR1, tá aqui, ó, acompanha o cursor, tá aqui nesse meião aqui, ó, mudança da relação fonte-dreno, entendeu? Mas assim, eu vejo as estruturas reprodutivas surgindo aqui em VTR1, pendão primeiro, depois espiga, geralmente essa é a lógica, né? Há exceções, tá? Mas eu tenho o quê? O potencial produtivo, veja aqui, acompanha o cursor comigo, esteja comigo na tela, é importante esse momento, vamos lá. Potencial produtivo é formado aonde? Lá no começo, V3 a V6, é aqui, ó, em termos ecofisiológicos, que eu tenho que começar a dar muita atenção. Isso estou falando, dar atenção em termos ecofisiológicos, eu tenho que dar atenção em termos agrotecnológicos para manejar. Então aqui, esse momento é decisivo, vocês verão comigo, eu quero convencer persuadir vocês disso hoje, inclusive, tá? Então aqui, ó, V3 a V6, eu tenho informação das estruturas reprodutivas aqui já. Inclusive, muita gente que trabalha com a questão de gramíneas em geral não gosta de usar V e R, porque algumas classificações, inclusive fenológicas, como é do trigo, só trabalha numérica, não é alfanumérica como é a do milho, do trigo, é só numérica. Por quê? Porque a estrutura reprodutiva está formando já na fase vegetativa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Aqui eu já tenho, por exemplo, acima, a partir do V6, eu tenho um pendãozinho, o meristema reprodutivo acima do nível do solo. Então, aqui é definição, acompanha o cursor, do potencial produtivo. Muita coisa se faz aqui, é decisivo fazer aqui. Depois, mais adiante ali, próximo V6 a V12, eu tenho a formação da espiga já. Se eu fizer cortes ali na planta, no como eu vou enxergar a espiga, já a informação. Primeiro, eu vou formar as fileiras já a nível meristemático, depois eu vou formar mais adiante, mais próximo do V10, V12, a questão do tamanho da espiga, o número de espigas. Eu tenho, nos nós, várias espigas vão ser formadas. Se é um mini milho, que é aqueles para conserva, eu quero ter bastante espiga, mas em geral o que nós queremos é índice de prolificidade igual a 1. Tá? Então, eu quero uma espiga para focar no grão, porque eu não quero sabugo, palha e outras coisas, né? Eu quero grão, tá? Então, geralmente, o índice de prolificidade igual a 1 se define nesse momento aqui próximo do V12, qual que vai ser a espiga que vai ficar, tá? Mais adiante, eu tenho aqui, já pulei isso aqui, porque eu já falei dele, mais crítico. Mais adiante, é a consolidação desse potencial produtivo que é entre R2 e R4, tá? Que é o grão leitoso farináceo até. Depois farináceo duro, eu já parto para R6, que é a maturidade fisiológica, onde há o platô aqui em cima. Acompanha o cursor, estejam comigo. Vamos lá. Gravem bem, fixem o olho nisso aqui, gravem bem agora isso aqui, tá? Que eu não vou voltar. Eu vou falar dos manejos associados a esses momentos, tá? Fiquem comigo, vamos lá. Assim como o milho cresce e desenvolve, o ser humano também, qualquer ser. Então tem que entender as fases e a importância delas e os manejos associados, tá? Porque os manejos buscam atender às exigências da cultura ou
é mitigar, minimizar, segurar os agentes que são nocivos e indesejáveis, como são os bióticos, como é a planta daninha, como é a praga, como é a doença, como são aqueles impedimentos físicos, químicos e biológicos no solo, tá? Vamos lá. Tem aqui as fases, eu gosto desse slide porque eu gosto de mostrar de onde eu tiro a informação, tá aqui a classificação fenológica, que eu entendo como base, inclusive alguns usam alternativos, não consideram, vou mostrar aqui, cursor, essa primeira folhinha, tem que considerar essa primeira folhinha, alguns chamam de prófilo dela, mas é uma folhinha mais lobada, não é tão alongada igual as outras, tá? Mas tem que considerar ela, e é importante agora a gente entender como que eu conto as folhas, tá? Fiquem comigo, vamos lá. Primeira folhinha eu conto, aquela lobadinha, eu conto ela, então, folha 1, 2. Por que eu não conto essas outras aqui, ó? Porque essas outras ainda estão no cartuchinho, tá? Eu conto só a folha que eu consigo, acompanha o cursor, tá? Fiquem comigo. Eu conto só que tem um nó visível aqui, ó. Não, colar visível, e ela está o quê? Fora do cartucho. Isso é um macete, tá? Na classificação original, aqui você vai ver que há uma descrição, tudo. Eu estou ensinando um macete para vocês. Vamos para o próximo slide. Que estádio está isso aqui? Já ensinei para vocês. Que estádio está isso aqui? Vamos lá, vamos contar junto. 1, 2, 3, 4. Eu paro por aqui. Alguns falariam entre V3 e V4, mas tecnicamente V4. Não conta essas outras. Contei a primeira aqui, que é aquela lobadinha, contei essa outra. E por que essa aqui foi a última? Porque eu vejo que o colar, o que é o colar? A divisão entre a bainha foliar e o limbo foliar. Bainha, vejam o cursor, e limbo, tá? E ela está o quê? Fora do cartucho, ok? Estão comigo? Vamos lá. E aí? Vi como que eu conto as folhas, agora eu tenho que provar para vocês que até o V6 é o momento de definição do potencial macro do milho, porque tá ali já o pendão formado, vou mostrar com o cursor, e acima do nível do solo. Inclusive, isso é essencial para mim entender que alguns herbicidas, como hormonais, não podem ser aplicados após V4, que alguns manejos, como adubação, tem que ser feito, depende do que, né, até V6 preferencialmente, não estou dizendo que tem que ser feito, tá, senão alguém vai achar ruim, mas é tudo porém, e os poréns estão aqui, ó, tá? Vamos avançar. Cobertura, olha só, cobertura eu faço nessa fase inicial, marcada em vermelho, alguns gostam de fazer TV12, e já para mim tá chutando o pau da barraca, mas assim, aqui, faz aqui nesse começo, tá? O quanto de N, quando vai colocar o N, depende do quanto o pessoal colocou aqui na base, em solos mais argilosos, como nós temos aqui onde eu tô hoje, tá? Se eu atravesso um rio aqui perto, que é o Piquiri, eu já vou passar por uma área extremamente arenosa, então eu saio de 80 de argila e vou para 80 de areia, entendeu? Então, para nós estudar isso, essa variabilidade é ótimo, mas para o agricultor é um desafio incrível, o cara que planta aqui, planta ali, entendeu? Mas depende, muita gente aqui na área mais argilosa mete nitrogênio um monte na base, então se dá ao luxo, inclusive, de tirar, às vezes, em cobertura, ou colocar menos, ou colocar mais distante, mais próximo do V6, ou até depois, entendeu? O importante é você e eu sabermos o que é esse momento fenológico e associá-lo com as importâncias e aí brincar diante dos manejos possíveis, entre aspas, tá ok? Então, cobertura dá para ser feita nesse momento, porque eu vou estar definindo a força da fonte, não esqueçam disso, definindo o que vai ser os meristemas reprodutivos, nesses drenos potenciais, e assim, o potencial produtivo como um todo, macro, tá? Vamos avançar mais um pouco. Nós temos trabalho nessa linha, eu não vou mostrar os resultados de trabalho nosso, até em virtude do tempo, quero ser o mais objetivo possível, mas tem bastante trabalho nosso nessa linha, muita coisa, a maioria não publicada até, muita coisa técnica, inclusive, não só nós que dizemos isso, tá aqui, inclusive um trabalho mostrando, até antigo, mostrando, corroborando com essa ideia de mostrando aqui a marcha de absorção, entre aspas, né, a questão de acúmulo de nutrientes, né, que seria o adequado definir aqui ao longo do tempo, né, em termos fenológicos também, tá? Vamos mais um pouquinho agora. De novo, ó, até voltar aqui para vocês verem, de novo, né, as fases aqui, os acúmulos de cada estrutura ao longo do tempo. O que é essa setinha? A setinha é um período que nós temos que dar mais atenção com o quê? Plantas daninhas, período total de prevenção e interferência que nós falamos tecnicamente. É o período onde a cultura tem que estar no limpo, tá? Isso tem a ver com a cultura. Um bom arranjo espacial, um bom desenvolvimento da cultura vai reduzir esse período total de prevenção e interferência. Por que isso é interessante? Porque vai reduzir o período crítico de prevenção e interferência, aquele período que eu tenho que agir em pós dentro do milho, que é custoso. Eu posso carpir, entendeu? Mas, em geral, é feito o quê? Herbicida, entendeu? E muitas vezes é aplicações sequenciais, e o que eu preciso é minimizar o uso de insumos até por uma questão de mínimo custo e máxima lucratividade no final. Então, fazendo um bom manejo para estabelecimento da cultura, favorecendo as questões em termos de arranjo espacial, em termos de espaçamento de população, em outras palavras,
bem posicionado com relação à época de semeadura, tendo as condições ambientais favoráveis, entendeu? Eu consigo fechar mais cedo com uma boa adubação nitrogenada, etc. Então isso favorece o manejo de planta daninha. É a fisiologia aplicada total aqui, entendeu? Mas o quê? O que tem mais essa figura? Se eu tenho, por exemplo, uma boa dessecação, uma bom pré-emergente lá no período até que antecede a semeadura do milho, eu tenho um prolongamento do período anterior à interferência. Eu encurto mais ainda aquele período crítico que eu falei para vocês, tá? E isso é fantástico. É fitotecnia, é manejo agrotecnológico relacionado com planta, relacionado com ecofisiologia, tá? Isso é fazer o quê? Um bom manejo do milho, considerando fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa, tá? Nós temos muito trabalho esse ano, inclusive, como eu já mencionei, a partir de 2015 teve muita pesquisa nossa, vocês podem ver pelo nosso Lattes, pelas nossas redes sociais, etc, tá? Inclusive com materiais transgênicos, né, que mostra a efetividade, o uso dessas tecnologias como tolerante, os que têm um genipato tolerante ao glufosinato, né, a questão do RR que é tolerante ao glifosato. Avaliamos a seletividade. Por que eu estou dizendo isso? Né? Não é para mostrar que nós fazemos pesquisa em planta daninha, não. Para mostrar o assunto de hoje, entendeu? Qual que é o assunto de hoje? Né? Ecofisiologia e produtividade. Se eu posiciono mal um herbicida em alta dose, fora de estágio, porque eles têm estágio de ser aplicado, eu posso ter perda de seletividade do produto. Nós estudamos muito isso, não só aqui no glufosinato, que é um exemplo, mas várias outras situações, tá? Mas vamos avançar, vamos lá. Tá estourando meu tempo aqui, vamos lá. Quando eu passo de V6, quando, na verdade, eu começo a perder, e olha essa imagem, eu perdi aquela primeira folha, que era aquela folhinha mais lobada, eu só estou vendo a quarta folha aqui, não estou vendo mais a primeirinha. Como que eu vejo o estágio? Fica um pouquinho mais difícil, né? Aqui está dizendo que não é V9, mas como que eu sei que é V9? Eu faço um corte longitudinal e conto os nós. Tem um vídeo, inclusive, no nosso canal que mostra isso em detalhes, vejam lá se vocês têm ainda dúvidas sobre isso, mas eu vou mostrar aqui, ó, ficam coalescidos 3, 4 nós aqui, bem coalescidos embaixo, aqui está mostrando a figura 4, bem coalescidinho, tem um que eu consigo ver aqui já que é o quinto, mas o primeiro entrenó de fato visível no corte é o entrenó que leva ao sexto nó, tá? Então eu vou contando esses nós até a encontrar o nó da folha expandida e assim defino o estágio, tá? Veja o nosso vídeo lá no canal do YouTube, vocês vão ver mais detalhes, tá? Cheguei ali naquele momento de crescimento, que passou ali do V3, né, estabelecimento da cultura. No começo, inclusive, tem muito problema com praga, agente biótico, como é o caso de percevejo, tem praga de sol, lagarta rosca, vários cenários complexos em termos bióticos, mas as pragas continuam atacando. Vocês podem ver a lagarta aqui, ó, comeu um monte, a folha detonou, ferrou com milho, tá tudo cagado aqui com os lagartos, entendeu? Então isso aí é o quê? Isso aí é péssimo, péssimo, acabou com a área foliar, acabou com fotossíntese, acabou com força da fonte, entendeu? Então tem que eliminar isso aí. Isso acontece, esse ano, inclusive, teve muita lagarta comendo da espiga, então isso tem que ser acompanhado quase que ao longo do ciclo todo, especialmente na fase vegetativa, naquela fase que está ali definindo espiga e tal, tá? Tem materiais transgênicos que têm tolerância, resistência, o pessoal prefere usar na área de entomologia, a questão de resistência, a lagarta, porque tem os genes cryocri, que tem a toxina, então tem várias tecnologias, a gente poderia ficar falando isso aí a noite toda, né, o tempo todo aí, se vocês quiserem, mas nós temos estudos já relativamente antigos, alguns mais recentes, alguns não publicados, ainda a maioria não publicados, mostrando que nós estamos perdendo algumas tecnologias aqui, ó, as mais antigas em termos de BT, parece quase um não BT, entendeu? Isso tudo é por causa de pressão de seleção, a gente vem dando bobeira, e controlar lagarta é difícil, quem pegou a época do não transgênico sabe muito bem o que eu tô falando aí, tá acompanhando, tá? Então, o que mais? Olha só, se eu não cuido de praga e doença aqui nesse momento, eu vou ter problema para fortalecer as minhas estruturas vegetativas e depois, mais adiante, dar às estruturas reprodutivas aquilo que eu quero, tá? Vamos avançar, vamos avançar. Olha só, pendão já sendo formado aqui, entendeu? Olha só essa imagem, espiga sendo formada, né? Quanta espiga pequenininha vai ser definida entre todas essas aí que vocês estão vendo, uma que vai ficar no final, né? Quero mostrar umas imagens bem didáticas. Olha para vocês aqui, ó. V7, eu já tenho aqui o pendãozinho, vai pendão formando. A V15, então, ele já está praticamente todo formado, está embuchado ali já, né? Olha só, planta pequena. Que mais eu tenho aqui? Vamos dar acelerado aqui. Tá, ó, grãos, grão bolha de água, R1, R2 aqui, ó. Grão leitoso, vai indo aqui. Olha só, formando o grão, agora espiga, né? Grão, linha do leite. Isso é uma coisa interessante, olha só. Do R3, a linha do leite, até o R5 ali, ó. Aqui não, aqui já formou a camada negra. Vejam comigo aqui no slide, ó. Ó, camada negra. Quero atenção, dá uma olhada comigo aqui, ó. Camada negra. Cortou o cordão umbilical, tá?
Nessa fase aparecem as doenças. Fase reprodutiva, o produtor enxerga, né, se realmente não foi feito o manejo adequado em termos fitossanitários. Por que eu falo isso? Porque o manejo fitossanitário, geralmente, no milho é feito preventivo. Então, é antes do pendoamento, mas entrar no trator, você faz aplicações até o pré-pendoamento para evitar que na fase reprodutiva esteja, assim, esse cenário triste aí, tenebroso, tá? Nós temos pesquisas nesse sentido também, não vou ficar mostrando resultados, para ser mais objetivo, tá? Então, para prevenir, para ter uma boa fortalecimento dos nossos drenos nessa fase, a partir do R1 aqui, eu tenho que fazer o manejo fitossanitário de doenças que antecede, de preferência, inclusive, essas fases, para preparar os drenos para eles entrarem de boa e ter folha para atender às suas exigências em termos de dreno, tá? Nessa fase, a remobilização, vocês podem ver remobilização, inclusive, de nitrogênio, remobilização de potássio, apontada aqui pelas setas, só que a cobertura, o adubo, em geral, não é feito aqui, ele é feito aonde? Lá no começo, igual eu mostrei. Inclusive, cobertura de potássio pode ser feito em solos mais arenosos, costuma ser feito, ou em condições que eu não quero evitar doses altas de potássio no suco para evitar salinização. Então, há vários cenários possíveis que a gente pode, inclusive, refletir nesse momento, tá? Além disso, daquela da base, naquela que vai no solo, eu tenho outras situações de suplementação nutricional que pode ser feito ao longo de todo o ciclo do milho, conforme pode estar sendo ilustrado aqui por essas setas, tá? Posso, inclusive, colocar inoculantes no milho, vai zinco na semente, em alguns cenários. Posso colocar inoculante depois, foliar, dá para ser feito com regulador. Então, dá para usar fosfito, que é indutor de resistência, então dá para ser feito muita coisa, no sentido suplementar. Nós temos várias publicações também, não vou entrar nos detalhes aqui, coisa muito que não foi nem publicada ainda, mas tudo isso é no sentido suplementar. Tem que estar lá, tem que estar no solo de preferência, mas se não tem, dá para fazer um suplementar, inclusive dá para dar aquela bombada, aquela turbinada, entendeu? O cara bombado em academia é assim, entendeu? Ele tem que ter o arroz, feijão, a proteína dele ali, mas depois toma um whey, toma uma coisinha ali assim, para dar aquele gás depois, é assim também, ok? Nós temos que ter, em primeiro lugar, perfil de solo, alta matéria orgânica, aquela coisa toda, e o restante vem de forma suplementar em termos hormonais e nutricionais. O equilíbrio hormonal é essencial, tá? Terceiro desafio, tô acabando já, fiquem comigo, tá? Terceiro desafio, com certeza o mais importante. O mais importante, né? Eu vou tratar ele com brevidade, mas é o mais importante. Qual que é o desafio mais importante? É pensar em sistema. Pensar em sistema. Isso cada vez mais vem à tona e vem à nossa mente e vem à nossa realidade de campo, tá? Integrar atividades, usar resíduos, usar chorume, usar tudo que eu tenho aqui, se usa muito resíduos suínos, entendeu? Aumentar a matéria orgânica com palhada, entendeu? E em muitos cenários, a maioria do Brasil, de fato, o milho não é a principal, é a soja, então ela entra no sistema como acessória muitas vezes, mas nós não podemos menosprezá-la. A gente vem trabalhando nesse sentido, tem vários artigos publicados, muito resultado não publicado também. Nós temos que pensar em cobertura de solo, temos que pensar em melhorar perfil, aumentar a matéria orgânica. Todos os ganhadores de SESB, por exemplo, pensando no concurso da sorte, tinham matéria orgânica alta no solo. A exemplo do Laércio, o agricultor, que ganhou recente, o último, aí, produtor fantástico, parabéns, inclusive, tá? Consórcio milho braquiária é uma estratégia salutar, imprescindível dentro dessa lógica fisiológica de manejo. Nós recomendamos, falamos isso nos dias de campo, falamos de crotalária, falamos de milheto, falamos de braquiária solteira, falamos de muita coisa, falamos inclusive disso que o melhor herbicida para o milho, para o sistema como um todo, é palhado, mas é um desafio para nós. Nós temos que realmente não desistir disso e convencer cada dia mais lá na ponta, em quem precisa de informação, nós também precisamos, mas tem gente que precisa muito mais que gente, fazer o sistema andar, fazer a coisa andar, e assim, nós lutamos, nós não vamos desistir dessa causa não, tá? Agora eu vou encerrar. Considerações finais. E aí, conseguimos atingir o potencial produtivo do milho? Conseguimos atingir aquele teto que hoje passa de 40 toneladas, não é mais as 36, 38, porque tem um americano que bateu, tá? Aqui vocês viram que no Brasil não vai ser fácil chegar nesse teto, né? Que os americanos já chegaram, né? Que era o teto potencial lá, final 90, começo 2000, mas nós podemos tentar se aproximar o máximo possível. Esse é o nosso desafio, é fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa, para que a coisa aconteça. Chegar lá, talvez a gente não chega, porque qualquer coisinha ali no meio do caminho pode atrapalhar, mas a gente pode chegar o mais perto possível. Esse é o nosso desafio, tá? Muito obrigado para você que me acompanhou até agora, muito obrigado pela atenção. Me perdoem, no propósito era 40 minutos, estourei aqui uns 10 minutinhos. Obrigado a você que ficou até o final. Tem agora a discussão. E faço uma última menção.
Se vocês ainda não conhecem o nosso grupo, está aqui um pouco da nossa galera, estamos com quase 70 integrantes hoje, incluindo vários acadêmicos de graduação, pós-graduação, tem doutorandos nossos aqui, tem o professor Laércio Pivetta, que está aqui no grupo, Alfredo, que é meu irmão, Alfredão aqui estou eu, tem uma galera toda, essa galera toda posta muita coisa nas redes sociais, essa galera toda age ativamente aí no mundo virtual, nesse novo normal, inclusive, acompanha a gente nas mídias sociais, seja pelo Supra, seja por nosso pessoal, seja o meu, do Alfredo, do Laércio, entendeu? Tá aqui o nosso canal, que é a nossa maior maneira de propagação de informação, nossa conversa foi muito rápida, lá no nosso canal tem playlists que falam de fenologia de milho, da questão de manejo de milho, nossos últimos meses estamos focando muito na questão de plantas daninhas, mas até em função desse convite, eu fico muito feliz, agradeço ao convite mais uma vez que foi feito para essa explanação rápida e direta aqui, impactante, espero que tenha sido impactante para você. Até em função desse convite e de outras demandas que nós tivemos, nós vamos tentar gerar mais material. Inclusive, nessa semana, quarta-feira, o professor Laércio já lançou um vídeo falando da questão de milheto ali. Então, assim, nós estamos tentando trabalhar mais dentro de uma lógica de sistema, porque a maior demanda do nosso produtor, como eu falei para vocês, é o maior desafio que nós temos em termos de atender demanda de sistema, tá? Mas entre lá no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative a notificação, compartilhe, ajude a informação chegar onde ela é necessária. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu encerro.